prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que o homem sonhe. Ele não apenas faz o homem sonhar, mas por intermédio do homem, o Senhor também tem sonhos. Buscar a vontade de Deus é a primeira coisa que deve ser levada em conta num sonho, pois são os propósitos dele que tornam possível a realização dos sonhos. Quando Deus quer abençoar alguém, começa por colocar em seu coração um sonho a ser alcançado. E quando esse intenso desejo tem a inspiração divina, não há aflição ou adversidade que não possa ser vencida. Um sonho pode conduzir os caminhos do homem e possibilitar que a vontade de Deus nele se cumpra. Se alguém deixa de sonhar, não demonstra dar ao futuro o valor que ele tem para a vida. Uma pessoa sem visão acaba perecendo. Uma nação sem visão sucumbe. É preciso sonhar sempre, reconhecendo, no entanto, que a fonte de nossos sonhos deve ser o nosso Deus. Eu agora faço uma pergunta a todos vocês. Você está pronto a tomar posse do sonho que provém de Deus? O que você deve fazer para isso? Deus preparou coisas grandes e ocultas. Há algo de que devemos lembrar antes de perseguir um sonho que provenha de Deus. Trata-se desta promessa divina. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. O importante para quem, olhando para o futuro, põe diante de si sonhos a serem alcançados, é ter a razão de que mesmo antes da eternidade, Deus já preparara para os que o amam coisas que o olho não viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiram ao coração do homem. Deus preparou coisas ocultas. Portanto, é impossível ao homem por si só conhecê-las. Devemos admitir que foi Deus, em sua absoluta soberania, quem preparou essas coisas para nós. Ele nunca trabalha limitando-se às necessidades e às circunstâncias do momento. As Escrituras não dizem que Deus preparou algo para os que não creem em Jesus e não o seguem. O que Deus preparou foi visando somente aos que aceitaram Jesus e servem a Deus, o Pai. Deus preparou para Adão os céus e a terra, toda a sua criação e o jardim do Éden. Preparou para Abraão um monte Moriá, o cordeiro para ser oferecido como holocausto em lugar de Isaque. Da mesma forma, Deus preparou detalhadamente todas as coisas para seus filhos. Nosso papel é crer nisso, confiar e seguir Deus, o Pai, em obediência. Hudson Taylor foi um grande homem de fé que dedicou sua vida ao trabalho missionário na China. Com o passar dos anos e o aumento do que o trabalho exigia, ele precisava de colaboradores e de ajuda financeira, mas não encontrava ninguém que o ajudasse. A situação era tão estressante que ele esteve prestes a sofrer um colapso nervoso. Ó Deus, eu vim da Inglaterra para anunciar o Evangelho, mas não tenho dinheiro, nem ninguém que me ajude. O que preciso fazer? Enquanto orava, seus olhos fixaram-se em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essas palavras tocaram seu coração de maneira poderosa. Se o Senhor é a videira e eu o ramo, ele saberá de quanto dinheiro preciso e se responsabilizará por mim. É a árvore que provê a umidade e os nutrientes para o ramo, não o contrário.
Tenho me preocupado em vão com as coisas que Deus tem de fazer, raciocinou Taylor. Imediatamente ajoelhou-se diante de Deus em oração e disse: Senhor, tu és a videira que provê para mim os nutrientes necessários para viver. Mas eu tenho cometido o pecado de agir como se eu fosse a videira. Entendo que o ramo cresce e dá fruto por causa dos nutrientes que recebe da videira. Portanto, entrego tudo em tuas mãos. Creio que prepararás tudo para mim. De repente, ele começou a desfrutar de uma grande paz. Todas as cargas pesadas foram retiradas de seus ombros. A partir dessa experiência, ele pôde experimentar a resposta de Deus para todas as suas orações, por meio dos recursos materiais e humanos que obteve mediante a oração. Hudson Taylor tornou-se o grande protagonista das missões na China. Fazer o que é da competência de Deus leva-nos a nos sentir muito desanimados. Os filhos de Deus não podem por si mesmos e antecipadamente preparar as coisas que planejam realizar. Deus já preparou o melhor para nós. Se confiarmos, crermos e lhe entregarmos nossas cargas, poderemos desfrutar grande paz. Além disso, não vacilaremos em meio às provas e poderemos viver pela fé. A história do povo de Israel, chamado do Egito para Canaã, é semelhante ao chamado de Deus para nós e a fé que passamos a depositar em Cristo Jesus. Nessa analogia, o mundo, onde prolifera o pecado, é tipificado pelo Egito, e o faraó representa o diabo. Devemos ser libertos do poder do diabo antes de deixarmos a vida mundana e o deserto para entrarmos em Canaã, que tipifica o reino dos céus. Como Deus preparou de antemão todas as coisas para o povo de Israel, Ele preparou a nossa vida. O povo de Israel não pôde precaver-se de nada para a viagem porque saiu do Egito praticamente fugindo dali. Não havia como saber o que aconteceria em sua vida. Não sabia, por exemplo, que depararia com um dos maiores obstáculos, o Mar Vermelho. Não demorou para que o faraó e o seu exército o alcançasse para capturá-lo. O povo ficou desesperado. À sua frente estava o mar, atrás dele havia um exército que o queria destruir. Não havia ninguém de quem pudesse depender. Desesperado, o povo começou a chorar e a bater com os punhos na terra. Moisés, por acaso você nos trouxe até aqui por não haver sepulcros no Egito? O povo murmurava contra Moisés, porque não sabia que Deus já havia preparado todas as coisas. Quando Deus nos guia para um sonho, é porque Ele o preparou de antemão para nós. O povo de Israel não sabia que Deus havia preparado um caminho seco por entre o mar. Nem mesmo Moisés sabia a forma com que Deus operaria. No entanto, Deus lhe disse que tocasse a água com a vara, e quando ele fez isso, um caminho seco abriu-se entre as águas. Israel conseguiu atravessar o Mar Vermelho em seco. Logo depois, porém, as águas retornaram com toda a sua força e todos os egípcios morreram afogados. O mesmo acontece em nossa vida. Deus nos preparou coisas ocultas que não conhecemos. Vivi uma experiência inesquecível na época da fundação da igreja em Bulvandong. Minha mãe avisou-me que viria da cidade de Busan para fazer-me uma visita. Minha situação financeira, entretanto, não permitia que eu a hospedasse sequer por alguns dias. A bem verdade, aquela foi uma época em que eu não tinha nem uma sopa que pudesse tomar durante 4 dias. Como seu filho mais velho, eu tinha a responsabilidade de, mesmo que fosse por alguns dias, dar-lhe o melhor, já que ela me visitaria para participar da fundação daquela igreja. Eu não tinha o que comer
nem mesmo um pouco de arroz. Naquele dia, eu teria de servir como intérprete num culto evangelístico na praça de Soedaimon. Em meio à preocupação, orei: ó Deus, minha mãe chegará à estação de Seul e eu não tenho nada para lhe oferecer. Não tenho dinheiro para viajar, nem para sua alimentação durante a semana. Que queres que eu faça? Tu sabes que eu estou te servindo e te seguindo. Não permitas que este servo seja com isso envergonhado. O culto teve início. Interpretei um pregador americano. Entretanto, eu não sabia o que ele estava dizendo. A ansiedade me consumia porque eu precisava de dinheiro para manter minha mãe por alguns dias, mas não encontrava nenhuma solução. Concentrava-se tanto na minha necessidade que não podia prestar atenção ao que o pregador dizia, e o culto chegou ao fim. Fui até a estação ferroviária de Seul, mas não tinha dinheiro para viajar da estação até a minha casa. Nesse instante, lembrei-me de um provérbio popular que diz: quando um homem que está fora de sua terra natal sofre, dá uma busca em seu bolso. Dei uma busca no bolso de minha calça. Antes de começar o culto, ele estava vazio. Naquele momento, porém, encontrei nele um envelope. O envelope continha dinheiro suficiente, não apenas para providenciar a alimentação de minha mãe, como também para comprar a passagem de volta para ela. Eu não tinha ideia de quem, nem quando aquele envelope tinha sido colocado em meu bolso. Esse mistério ainda permanece comigo. Decidi então pensar que o anjo de Deus veio até mim e colocou aquele envelope em meu bolso. Graças àquele dinheiro, pude passar um bom tempo com minha mãe. Senti-me tão orgulhoso por lhe ter comprado o bilhete de volta. É possível que o descrente pense ter sido uma coincidência ou que simplesmente alguém já tivesse planejado colocar aquele envelope com dinheiro em meu bolso. No entanto, por meio dessa experiência, eu pude sentir como Deus é minucioso em preparar de antemão todas as coisas de que seus filhos necessitam. O Senhor conhece nossas necessidades e as supre de maneira que nem imaginamos. Se pedirmos e confiarmos em Deus sem nos cansar, Deus operará milagres ainda hoje. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aleluia! George Miller, conhecido como o pai da oração, por ter tido milhares de suas orações respondidas, afirmou: a fraqueza é uma oportunidade para que o poder de Jesus se manifeste. Ele, que é digno de louvor, não se distancia nem nos abandona. Quando nos mostramos mais fracos, o Senhor se aproxima de nós para manifestar seu grande poder. Há ocasiões em que me senti num beco sem saída. Todavia, o Senhor nunca me deixou só e não me abandonará no futuro. Você será abençoado em meio a mais oração, muita fé e mais perseverança e obras. Nosso dever é derramar nosso coração diante dele. Assim o Senhor nos ajudará à sua maneira. Se estivermos convictos de que nos estamos dirigindo pelos propósitos que Deus estabeleceu para nós, não precisaremos preocupar-nos diante das dificuldades que se apresentam no caminho. Deus conhece não somente os problemas que enfrentamos, mas também já preparou a resposta para eles. Se estamos caminhando por onde nos tem conduzido e se antecipadamente Deus providenciou o de que necessitamos, por que nos preocupar? Para Deus
não há dificuldade que não possa ser superada. Para Ele, tudo é possível. Ainda quando se é lançado numa cova de aflição e parece não haver para onde ir, Deus abre um caminho para o livramento. Não há limites para o poder de Deus. Diante de problemas, devemos clamar pela resposta que Deus tem preparado para nós. É preciso clamar ao Senhor e derramar o coração diante dele, pois é assim que ele nos orienta. Clama a mim. Ao nos aproximarmos dele com amor, Deus nos mostra o caminho que tem para nós. E por mais que fracasso e ruínas nos alcancem, Deus faz que tudo se transforme em bem. É possível que o que Deus tem preparado para nós não nos pareça tão bom. Deus pode operar por meio de coisas que para nós são ilógicas ou injustas, pois Ele não está agindo pensando no hoje e sim no amanhã, o que para nós é desconhecido. Tudo pode parecer sofrimento e prova, mas Deus age para o nosso bem. Não podemos julgar pelo que nossos olhos veem, de bom ou de mal, e sim estar certos de que Deus tem preparado nossa vida para que tudo concorra para o nosso bem. Em 1812, houve um grande incêndio na Índia. Durante esse incêndio, em questão de minutos, todos os manuscritos da tradução da Bíblia, feitos durante anos por Guilherme Carey e seus colegas, transformaram-se em cinzas. Tratava-se da tradução da Bíblia para o idioma hindi e alguns outros dialetos da região. Mas o trabalho de anos havia se transformado em cinzas. Guilherme Carey, que estava à frente do projeto, nada mais pôde fazer senão sentir-se frustrado. Entretanto, quando todos estavam desanimados, ele disse: certamente, Deus fará que tudo concorra para o bem, mesmo nestas circunstâncias. Portanto, agora devemos dar graças. Todos se ajoelharam, unidos em oração. Ó Deus, todos os manuscritos das traduções da Bíblia foram queimados. Segundo a visão do homem, isso é uma tragédia. Entretanto, a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem. Portanto, cremos que há nisso um bem maior que preparaste para nós. Feita essa oração, começaram a confortar uns aos outros por meio de uma revista, porém a notícia propagou-se por toda a Inglaterra. Com isso, os ingleses ficaram sabendo que todos os manuscritos das traduções tinham sido queimados e que, como consequência, a associação dirigida por Guilherme Carey passava por uma crise financeira muito grave. A liderança da Igreja da Inglaterra decidiu ajudar aquela associação missionária. Muitos membros da igreja ofereceram apoio financeiro e tanto as ofertas como a ajuda humanitária não demoraram a chegar. Com isso, a associação de Carey não apenas começou a prosperar na área financeira, mas também na filantrópica. Graças ao apoio de alguns tradutores profissionais, eles conseguiram traduzir outra vez o financeiro, e parte dele foi usado para expandir o ministério na China. Se não houvesse acontecido o incêndio, dificilmente teria sido possível publicar a Bíblia traduzida para o idioma hindi. Em outras palavras, o incêndio tornou-se um benefício. Não nos devemos desiludir pelo fato de Deus não nos ajudar de forma que gostaríamos de ser ajudados. Por sua sabedoria, Deus toma medidas que superam nossos pensamentos. A Bíblia ensina que os pensamentos de Deus não são iguais aos pensamentos do homem e que os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos do homem, que assim como os céus são mais altos que a terra, também os pensamentos e os caminhos de Deus são mais elevados que os pensamentos e os caminhos de homens. Isaías 55, 8 e 9. Se entregarmos nossas cargas ao Senhor, Ele, que é maior e mais alto que nós, nos ajudará.
As Escrituras ensinam: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Salmo 37, 5 e 6. Se crermos nesta palavra e confiarmos no Senhor, poderemos conceber o sonho de Deus. Por que Deus trabalha por meio dos sonhos? Porque Ele é um Deus que também sonha. E o seu sonho, salvar a humanidade dos seus pecados, foi concretizado por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. O sonho que Deus tem para nós é o perdão dos pecados e a justiça por meio da redenção da cruz. Se aceitarmos Jesus, seremos perdoados e Deus nos aceitará como justos. O sonho de Deus tem origem antes da fundação do mundo. Deus sonhou que o homem, depois de expulso do jardim do Éden, receberia o perdão de seu pecado por meio de Jesus Cristo e voltaria para ele como parte de seu povo. Deus quer que aceitemos Jesus em nosso coração e, mediante a redenção da cruz, sejamos tidos por justos e desfrutemos do reino dos céus. O diabo, Deus e rei deste mundo, que rouba, mata e destrói, impõe sobre a humanidade o jugo do sofrimento. No entanto, Deus enviou Jesus Cristo para nos redimir de nossos pecados, bem como do pecado original que vem desde Adão. O propósito divino é destruir o domínio e a autoridade do diabo, espalhados pela terra, e por meio de Jesus Cristo, edificar o reino dos céus em nosso coração. Dessa forma, viveremos neste mundo sentindo a alegria e o amor de Deus transbordando dentro de nós. É nisso que consiste o reino de Deus, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5,5. Tendo Jesus entrado em nosso coração, deixamos de pertencer ao mundo. Continuaremos a viver neste mundo, mas não seremos mais dominados pelo diabo. Ele não poderá ser nosso Deus ou Rei. Pela fé em Cristo, passamos a fazer parte do povo de Deus e Jesus passou a ser o nosso Rei. Somos, então, do reino dos céus. Por mais que vivamos neste mundo, se Deus é quem nos governa, o Espírito Santo dirige nossa vida e o sonho de Deus se realiza em nós. Jesus confirmou essa realidade quando declarou: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Deus sonhou com o homem livre do jugo da enfermidade por meio da cruz. Antes da vinda de Jesus ao mundo, o homem estava enfermo da alma e do corpo, preso ao jugo de Satanás. Jesus carregou nossos pecados e enfermidades por meio de sua morte e ressurreição. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2,24. Deus sonhou, por meio de Jesus Cristo, libertar o homem do poder de Satanás e do sofrimento causado pelas enfermidades. Se tão somente aceitarmos Jesus e começarmos a sonhar o sonho de Deus, o milagre da saúde divina se manifestará. Deus sonhou com o homem livre da pobreza e da maldição de Adão, para poder receber a bênção de Abraão e a graça de Jesus Cristo. Assim, fez cair sobre Jesus todo o jugo da pobreza, para que, mediante a fé em seu Filho, o homem possa estar livre da maldição e receber a bênção de Abraão. Deus fez que Jesus nascesse numa manjedoura, tivesse uma vida de pobreza e morresse na cruz do Calvário, sem possuir coisa alguma. Isso tudo
para carregar a nossa pobreza em nosso lugar. Deus sonhou com um homem livre da pobreza e próspero da bênção divina. Se nos quisermos tornar prósperos, precisamos viver o sonho da bênção e da graça divinas. Se aceitarmos o sonho de Deus, ver o homem liberto da maldição da pobreza, essa maldição desaparecerá e então receberemos a bênção e a graça de Deus. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8:9. Outro sonho divino é que aceitemos a glória do reino dos céus e desfrutemos a vida eterna. Nosso grande Deus preparou-nos um céu eterno, onde não há pranto, clamor, dor, separação ou sofrimento. A condição para alcançar esse céu eterno é aceitar Jesus como Senhor da vida. É por isso que ainda hoje Deus busca os incrédulos. Ele continua a sonhar com um dia em que todos os homens crerão na morte e na ressurreição de Jesus e receberão a salvação. Ele preparou também um reino refulgente e lindo e espera que entremos nesse reino por meio de Jesus Cristo. É preciso crer em Cristo para realizar esse sonho. É preciso sonhar o sonho de Deus para que, passando a fazer parte de nossa vida, a glória do reino do céu se manifeste plenamente em nós. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O sonho de Deus permite que superemos o destino e as circunstâncias e alcancemos a glória do reino dos céus. O Espírito de Deus faz que os jovens tenham visões e os velhos tenham sonhos. O Senhor governa aqueles que são seus por meio de visões e sonhos e estimula-os a buscar o reino dos céus e a sua justiça. Deus quer nos dar um sonho e, de fato, transforma-nos e nos guia por meio dos sonhos. Ele faz que a sua vontade se cumpra em nossa vida mediante esse processo. Através dos séculos, a humanidade tem se desenvolvido por causa da criatividade do homem. O avião de Santos Dumont, a lâmpada de Edison, a lei da gravidade de Newton. Tudo é produto de homens que construíram um amanhã melhor, quando sonharam com algo novo, pondo em execução uma ideia criativa. O fim da humanidade não acontecerá por falta de recursos naturais, mas por ausência de ideias criativas. Estas chegam quando se começa a sonhar. Não é fácil conceber uma ideia criativa. Só mantendo no pensamento o sonho de ver resolvidos os problemas da humanidade é que o homem é capaz de descobrir coisas novas. Há um meio mais fácil e simples de conseguir elaborar novas ideias. Pedir a Deus um sonho e a revelação da maneira pelo qual esse sonho pode ser concretizado. Deus não somente proporciona o sonho, ele também mostra como concretizar esse sonho. O universo todo foi criado por meio da palavra divina. O poder criativo de Deus supera toda a imaginação humana. Para ele, elaborar uma ideia criativa não é coisa impossível. Deus pode nos conceder um sonho, e se este sonho nos parecer inalcançável, o Senhor pode resolver os problemas que nos impedem de atingi-lo. Ele pode torná-lo realidade por meio de uma ideia criativa que ponha em nossa mente. Jesus Cristo declarou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15:7. Isso significa que quando o sonho se encontra em nosso coração for procedente de Deus, ele nos dará tudo o que lhe pedirmos. Deus porá em nós a ideia criativa para que possamos concretizar esse sonho.
Se clamarmos em oração e permanecermos nele, essas ideias começarão a fluir de nossa mente. Um sonhador deve saber perfeitamente o que Deus quer por meio de sua vida. É preciso saber quais são as grandes coisas ocultas que Deus tem preparado para ele e entregar a vida para que esse propósito nela seja cumprido. Embora existam assuntos que o homem não pode entender, ele deve buscar a conhecer a vontade divina e viver em obediência, gratidão e contentamento diante de Deus. Li Ya, famosa pianista, nasceu com sérias deformações em seu corpo. Conta com apenas 4 dedos e não tem pernas. Por meio de uma ecografia feita durante a gestação, seus pais se deram conta de que ela seria portadora dessas deformações. Entretanto, deixaram que ela viesse à luz, por não quererem ir contra a vontade de Deus. Alguns pais não teriam decidido trazer ao mundo um bebê deformado. Apesar disso, a mãe de Ya orou e creu que o sonho de Deus se manifestaria por meio de sua filha. Por causa de sua baixa estatura, por não ter as pernas, Ya tornou-se motivo de zombaria. A situação fazia crer que tudo era frustração e desesperança. Entretanto, ela se manteve sempre alegre e positiva, nunca perdendo a esperança. Certo dia, Ya descobriu seu sonho por meio do piano. Ela começou a ter aulas de piano para fazer que seus dedos se tornassem fortes, com o objetivo de escrever. Esforçou-se e pôde cumprir o propósito de Deus para a sua vida, ainda com certas limitações por causa de suas deficiências. Seus concertos difundem sonhos e esperança para muita gente. Esse é o sonho que Deus tinha para Ya, e ela consegue afirmar: vivo feliz porque Deus me considerou de forma muito especial e me deu o presente da deficiência. Na realidade, devemos nos dar conta de que a aflição que enfrentamos é um processo no caminho da realização de um sonho e discernir a profunda vontade do Senhor. De acordo com o plano de Deus, fomos criados para viver separados do mundo, não envolvidos com ele. O fato de afirmar que fomos separados implica dizer que Deus tem sonhos e visões para a nossa vida. Nosso papel é conceber a vontade de Deus em nosso coração. A pessoa mais pobre do mundo é a que não tem um sonho em seu coração. Os cristãos, porém, todos eles têm um sonho maior, o sonho de Deus. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Se não pode responder com facilidade a essa pergunta, deve buscar o sonho de Deus para você. O sonho de Deus é a bússola que nos orienta de acordo com o plano divino. Não ter sonhos é como querer tentar atravessar o oceano sem a ajuda de uma bússola. Se concebermos o sonho de Deus, ele nos guiará e nos ajudará no alcance dessa meta. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra. E você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe.